meu nome é Filipa, sou natural de Guimarães e nasci no seio de uma família católica, praticante de missa dominical, por vezes também missa semanal, rezávamos o terço diariamente em família e desde cedo eu comecei a ter muito contacto com a fé e com a vida de oração. Mais ou menos por volta dos meus 14, 15 anos, comecei a participar em retiros de jovens, onde começou a surgir pela primeira vez a palavra vocação na minha vida. E comecei a questionar-me o que era isso da vocação, que era um projeto que Deus tinha para cada um de nós e que nos chamava a abraçá-lo. E desde o início que eu comecei, de certo modo, a pensar que a vocação era muito bonita, mas para os outros, não para mim. E por isso fui como que arrumando essa ideia de lado. E mais ou menos por volta dos 18 anos entendia que Deus de facto me chamava a uma vocação à vida consagrada. O chamamento era claro, mas eu estava decidida a resistir a isso, porque de certo modo achava que com a vida consagrada Deus como que tomava posse do nosso futuro e roubava a nossa liberdade, e eu não queria isso. Entretanto, eu planeava o meu futuro, entrei para a universidade, queria ser engenheira, entrei num curso de engenharia e os estudos foram decorrendo normalmente. Entretanto, terminei o curso de engenharia e entrei numa fase mais de investigação científica, iniciei o meu doutoramento e tudo corria normalmente porque eu também achava que Deus me estava a conduzir por aí. Por um lado, parecia que tudo era uma oportunidade dada por Deus, mas ao mesmo tempo a questão vocacional dentro de mim era muito forte e eu estava decidida a resistir a isso. Eu tinha inclusive um projeto de vida espiritual com um objetivo muito claro, que era não me tornar uma pessoa consagrada. E esse meu projeto tinha até um método muito específico. Eu tinha a intenção de nunca falar sobre esse assunto, para que eu não perdesse o controlo, no fundo, sobre a situação. Ao mesmo tempo, também evitava todo o tipo de contactos com pessoas consagradas, com conventos e, acima de tudo, eu nunca lia testemunhos vocacionais, nem queria saber de histórias vocacionais, porque eu sabia que nessas histórias as pessoas acabavam por abraçar os projetos que Deus lhes mostrava e eu não queria que a minha história acabasse dessa forma, por isso continuava a resistir. Mas o meu projeto tinha dois erros crassos, ou seja, durante esta fase toda em que eu também já começava a tornar-me independente, eu continuava a rezar o terço diariamente, mesmo que o fizesse só de uma forma mecânica, sem me envolver muito o coração ou a vontade. E também fiz uma consagração a Jesus, através de Nossa Senhora, pelo método de São Luís Grignon de Montfort. E na altura em que fiz esta consagração eu resisti um pouco, porque, por um lado, eu achava que era já um primeiro passo para que Deus começasse a tomar conta da minha vida, e isso assustava-me, mas ao mesmo tempo também achava que essa consagração era uma espécie de seguro contra todos os riscos espiritual. Ou seja, Deus ia como que protegendo a minha vida através de Nossa Senhora e evitando que algum mal fosse acontecendo. A verdade é que muitas vezes achamos que quando nos consagramos mais a Deus, como acontece com as consagrações a Nossa Senhora, achamos que a nossa vida se vai tornar mais fácil. E depois percebemos que ela não se torna mais fácil, torna-se no fundo, é mais simples. E começamos a perceber os sinais de Deus na nossa vida e como Deus vai conduzindo a nossa vida. Entretanto, nesta fase eu também fui trabalhar para fora do país, vivia fora do país, longe da minha família, do ambiente em que eu cresci, e as questões vocacionais tornaram-se muito fortes, muito inquietantes. Posso dizer que interiormente eu sentia uma perturbação muito grande. E ao mesmo tempo eu tinha tudo, porque eu tinha uma boa formação académica, eu tinha um bom emprego, eu tinha amigos, tinha um bom ambiente e no meio de tudo aquilo
a minha felicidade e a paz e estabilidade que eu sentia era muito frágil, muito fugaz, muito volátil, parecia que não tinha alicerces, ou seja, no fundo eu sentia um vazio interior muito grande. E há um momento em que regresso a Portugal e peço ao Senhor: pede-me tudo o que quiseres, mas por favor não me peças que eu me torne uma pessoa consagrada. E Deus como que foi respeitando isto, mas foi entrando na minha vida de uma forma muito lenta, muito delicada, porque às vezes achamos que Deus entra na nossa vida à força, mas no fundo é sempre de forma muito delicada. E é nesta fase que eu começo a ter contacto com a Aliança de Santa Maria. Há um momento em que, na minha paróquia, o meu pároco convida uma das irmãs da Aliança de Santa Maria a vir fazer uma formação sobre a mensagem de Fátima. E na ocasião eu estava decidida a participar, porque tinha que participar, por ser na minha paróquia, mas estava decidida a resistir a isso, ou seja, ouvia, mas não absorvia propriamente com o coração e com a mente aquilo que me estava a ser dito. A verdade é que semana após semana eu fui-me sentindo cada vez mais próxima das irmãs que lá estavam e a sentir-me tocada pelo testemunho que elas davam. Entretanto, também visitei a comunidade em Guimarães e comecei a perceber que aquele estilo de vida que elas tinham, de certo modo, preenchia também o vazio que eu sentia, aquilo que eu desejava também para mim. A alegria que elas tinham, a forma como se relacionavam umas com as outras, a forma como rezavam, a forma como falavam, tudo isso me tocava de um modo muito profundo. E então é aí que, na semana precisamente de oração pelas vocações, eu senti pela primeira vez uma paz interior muito grande e todos aqueles medos e inquietações parecia que se desvaneciam e tinha espaço para aceitar aquilo que Jesus queria de mim. E dizia mesmo: Jesus, se é isso que tu queres para mim, então eu também o quero, mostra-me como fazê-lo, como chegar a isso. Decidi então pela primeira vez também falar com uma das irmãs e mostrar-lhe estas inquietações que tinha. Li os testemunhos das irmãs no site da Aliança de Santa Maria e tudo aquilo que eu ia lendo e ouvindo tornava mais claro em mim que era aquilo que eu queria. Entretanto, as irmãs propuseram-me acompanhamento espiritual, eu comecei a falar mais sobre aquilo que sentia, comecei a perceber que não era a única pessoa no mundo que tinha essas inquietações e por isso tudo começou a ficar mais claro para mim. Comecei a ser mais transparente e a minha relação com Deus começou a ser também muito mais próxima, muito mais íntima. E com isto eu fui-me decidindo a abraçar no fundo este projeto que Deus queria para mim e finalmente deixar todas as resistências de parte. E assim aconteceu, a minha oração aumentou e acabei por entrar na Aliança de Santa Maria no dia 25 de março de 2018. Neste momento sou noviça de primeiro ano e tenho a certeza que esta entrada foi a decisão mais importante que eu tive na minha vida até hoje.